em frente aqui na nossa pauta. Bom, o meu breve destaque agora é a cobertura que foi dada pela imprensa, pela sorte da imprensa capitalista, né, e a uma posição que é alardeada por setores da esquerda em relação à transferência do principal jogador do futebol brasileiro, o Neymar. Né? Ele foi apresentado no sábado, num estádio lotado, com quase 70 mil pessoas, ao novo clube, o Al Hilal, da Arábia Saudita, né? E foi grande a festa. Bom, no meio disso tudo, chamou a atenção da gente na edição do Diário Causa Operária, aqui no nosso departamento de imprensa, um artigo que foi publicado pelo portal UOL, né, do Jamil Chad. O artigo tinha como título Carta para Neymar. Bom, e na carta, veja só, o articulista, né, da UOL, esse jornal da Folha, da rede da Folha de São Paulo, né, que acusa, por exemplo, entre outros, o Maduro de ser um ditador, né? O articulista, o Jamil Chad, ele praticamente acusa o Neymar de ter inventado uma ditadura na Arábia Saudita. Né? Ele faz afirmações dando a entender que a presença do Neymar naquele país de, digamos assim, fazer propaganda. Né? Ele sai a criticar. Né? O artigo diz o seguinte, na carta para o Neymar: teus milhões perpetuam a repressão. E aí o articulista se lança a destacar como é a vida na Arábia Saudita, né? Onde ele explica que não há liberdade democrática, não há liberdade de expressão, repressão brutal, execuções. Né? Imagina como é que deve ser um país em que não há liberdade de expressão, onde, por exemplo, as pessoas, por divergirem da posição dominante do regime, sejam levadas à cadeia. Imagina se a gente vivesse num país assim. Né? Imagina um país onde tem repressão brutal, quem sabe até as pessoas poderiam ser mortas pela polícia local. Né? Imagina, a gente não tem ideia do que é viver num país assim. Né? Mas, com certeza, o Neymar, bom, ele também fala da perseguição contra a LGBT e outras minorias, né? Falando, inclusive, de execuções. Mas no Brasil não tem execução. Né? O que aconteceu no Guarujá não foi execução. O que acontece na Bahia não é execução. Né? Execução é só quando alguém fuzila um inimigo do regime. E preto, pobre, trabalhador não é inimigo do regime, deve ser amigo do regime. Deve ser por isso que a polícia elimina. Né? Deve ser, talvez seja até fascista, sei lá. Né? Bom, a matéria sem pé nem cabeça do Jamil Chad da UOL, né, que eu repito, é um jornal useiro e viseiro em fazer campanha da ditadura, é como se tivesse descoberto que na Arábia Saudita, agora, por causa da chegada do Neymar, tem um regime ditatorial. Isso não era visto em nenhum outro momento. Né? Quando, por exemplo, a Arábia Saudita colaborava com os Estados Unidos para perseguir os regimes árabes de outros povos árabes da região, para atacar o Irã, para tantas outras, provocar a guerra contra o povo do Iêmen, etc. Nada disso era visto. Agora que o Neymar chegou, né, a campanha, fica claro que o Neymar, aonde ele for, ele é culpado de tudo. Provavelmente, se ele fosse jogar na Etiópia, descobririam que lá tem fome e a fome teria sido sendo causada pelo Neymar. Né? A acusação do colunista é que Neymar se vendeu a um ditador. Talvez porque, por exemplo, os donos do Paris Saint-Germain, onde Neymar jogava, eram democratas. Né? A França, governada pelo Macron, é um país que não reprime os trabalhadores, deve ser um país quase socialista, na visão do autor da Folha de São Paulo. Também o Messi, que foi jogar nos Estados Unidos, né, provavelmente foi jogar um time de filantropos. Né? O Messi também não foi jogar por dinheiro, não foi por causa de milhões, foi porque ele para justamente por amor ao futebol. Né? É uma cara de pau que não tem tamanho. Fica evidente que a gente viu
quem prestou atenção na internet viu a sequência de postagens que aconteceram nos últimos dias para atacar o Neymar, né? E a Fernanda está falando que é o Jamil Chato, o Jamil Chad, da Folha de São Paulo, se dedicou a esse tipo de babaquice que é popular, né? Cai no senso comum de setores da direita, daqueles que não gostam do futebol, da esquerda, que tem pinimba, né? Porque não defende. Se é o Neymar, está errado, né? Se for qualquer outro jogador, tudo bem. Mas se é o Neymar, está errado. Se é o futebol brasileiro, está errado, né? Então, a pergunta é: terá o Neymar inventado a ditadura na Arábia Saudita ou, né, se trata de mais uma dessas matérias rasteiras, né, sob o disfarce, né, de defender direitos democráticos na Arábia Saudita, atacar o Neymar, que não tem nada a ver com isso, né? Da nossa parte, né, sorte ao futebol do Neymar, né, porque não nos interessa, né, todos os times de futebol do mundo são os principais países do mundo, aí que tem grandes equipes que fazem contratos milionários, são inclusive dominados por setores do futebol, dos negócios da Arábia Saudita, do Catar, né, de Dubai, né, que investem no futebol como um negócio, né, que controlam grandes times da Europa como um negócio. Inclusive, a gente sabe, com graves prejuízos para o futebol de todo mundo. Mas não é daí que a gente vai passar a acusar os jogadores que são contratados, ainda que com salários milionários, né, responsabilizá-los, né, pela situação desses países. Bom, e oxalá, quem sabe, a presença do Neymar não transforma o futebol num esporte verdadeiramente popular, né, nesses países, ainda mais popular, né, e levanta aí uma coisa que é muito comum no futebol, que é a agitação política, né, que é mobilizar massa, tá, dezenas de milhares de pessoas e criar um clima tão o futebol e os setores da esquerda, que cada vez gostam menos de mobilização, parece que vão pelo mesmo caminho. Bom, na nossa pauta